Fala Destravado, aqui o William Borghetti e você está na aula número 2 do Destravando a Timidez, o curso que vai resolver de vez o seu problema de falar em público. E nessa aula a gente vai falar exatamente sobre de onde vem, qual é a causa do medo de falar em público que nós sentimos. Então, nós sabemos todos os sintomas, ou seja, você sabe bem o que é estar na frente de um palco, estar na frente de um entrevistador, estar na frente de uma câmera, como eu estou agora. Você sabe muito bem quais são os sintomas, mas por que nós temos medo de nos expressarmos? Então por que você, quando chega na frente de uma plateia, esquece coisas básicas? Pessoas que esquecem até o próprio nome quando elas precisam falar para alguém. Ou até mesmo quando tem lá o entrevistador de emprego, ele pergunta, me conta sobre você. Ninguém melhor do que a gente mesmo para falar sobre a gente mesmo. Só que simplesmente você esquece. A palavra simplesmente some da tua mente. Então nessa aula eu vou abordar com você exatamente o porquê que isso acontece. Qual é a causa do medo de falar em público. E para que a gente consiga falar sobre de onde vem a causa, eu quero abordar aqui alguns aspectos da evolução humana. Então eu quero voltar com você no tempo, alguns anos atrás, em torno de 200 mil anos atrás. Então, se você leu já sobre a evolução humana, você sabe bem que o ser humano existe há alguns milhões de anos, mas ele foi evoluindo por várias espécies de ser humano, até que nós chegássemos no Homo sapiens. Obviamente que no estudo da evolução, uma espécie não precisa morrer para que a outra comece. Então, nós temos estudos aí que, no mundo de milhões de anos, o Homo sapiens viveu com outras espécies de seres humanos. A coisa de 50 mil anos atrás ainda tinham outros Neandertal e outros tipos de seres humanos. Então, o Homo sapiens ele é a última ponta na evolução até agora e é a espécie da qual eu e você e todas as pessoas que você conhece fazem parte. Legal. Então quando eu volto 200 mil anos, que é aí o estudo mais ou menos de quando o Homo sapiens começou a habitar a Terra, na região da África, né, hoje o que é a África, mais exatamente os estudos dizem ali onde é o Quênia. O Homo sapiens ele chegou na Terra, ele começou a habitar a Terra, ele começou a conhecer. Só que o Homo sapiens, o homem de forma geral, o ser humano de forma geral, ele nunca foi o animal mais rápido da natureza e ele nunca foi o animal mais forte. Então vamos imaginar um Homo sapiens, tá lá sozinho o Homo sapiens, e ele encontra um tigre na floresta. Qual é a probabilidade desse ser humano sobreviver? Ele não consegue lutar contra aquele tigre, ele não consegue correr daquele tigre, ou seja, tem que torcer para morrer rápido, né? Para aquilo acabar logo de uma vez, porque realmente é muito difícil ter qualquer chance de sobrevivência perante um tigre, um leão ou um urso, algum bicho maior do que o ser humano. Então o ser humano, quando ele estava ali habitando essa região, ele começou a entender que fazia parte da sobrevivência dele viver em bando. Então olha que interessante, o ser humano ele tinha lá um bando, vamos imaginar aqui um número assim, 50 pessoas convivendo juntas. Então ele começou a perceber o seguinte, quando eu convivo em 50 pessoas e aquele urso vem atacar a gente, essas 50 pessoas têm condição de enfrentar um urso. E como que a gente enfrenta? A gente enfrenta com pedra, a gente enfrenta com alguma ferramenta que já tinha sido construída, né, dependendo do período que a gente está falando. Dependendo do período já tinha fogo, dependendo do período já tinha flecha. Então, o ser humano ele entendeu que viver em bando era extremamente importante para a sobrevivência do ser humano na natureza. O mais interessante de tudo,
O primeiro Homo sapiens, ele não tem nenhuma diferença de inteligência, de capacidade cognitiva do que o ser humano de hoje. Então, há 200 mil anos atrás, a inteligência era exatamente igual. Então, a evolução mostra que o Homo sapiens já era capaz de pensar como a gente. Obviamente que com menos estrutura e menos tecnologia, mas a forma de pensar e a forma de agir era exatamente igual a que a gente tem hoje. Legal. Então eles estavam ali vivendo no bando. Vamos colocar um número aqui, 50 pessoas vivendo na caverna. E esse bando que estava vivendo junto, garantia a sobrevivência dos seus integrantes. Então, como eu disse, vinha um animal atacar, ele tinha como revidar, como se defender. A questão do frio, dependendo da região que esse ser humano estava vivendo, tinha frio ou calor muito intenso, então ele conseguia se proteger, ele conseguia ter formas de se proteger dessas temperaturas. Inclusive o homem talvez seja o único animal na natureza que consegue se adaptar em qualquer temperatura. Tem homem na neve, tem homem no deserto, tem homem na Amazônia, tem homem nas regiões subtropicais. Então o homem tem essa capacidade gigante de se adaptar ao ambiente. Só que quando esse grupo estava vivendo, e aí tem uma coisa muito legal que o livro Sapiens, se você ainda não leu, indico muito que você leia. O livro Sapiens fala que o que evoluiu a natureza humana, o que evoluiu o ser humano para chegar nos dias de hoje, foi a fofoca. Olha que interessante. Então tinha um grupo vivendo. Se uma pessoa desse grupo fazia qualquer coisa que ia contra aquela sociedade, a pessoa, por exemplo, todo mundo vai comer 500 gramas da determinada comida porque aí dá para todo mundo. Alguém ia lá e comia 1 quilo, ou comia uma banana para cada um, ia lá e comia 2 bananas. Ou ele agredia uma criança, ou ele fazia qualquer coisa que fosse contrário às leis daquela comunidade. O que acontecia? Essa comunidade tirava esse ser humano do bando. Ou seja, ele teria que viver sozinho na floresta. Vivendo sozinho na floresta, qual que era a consequência? Provavelmente, na grande maioria das vezes, a morte. Porque ou ele morria de fome, ou ele morria de frio, ou ele morria atacado por um animal maior que ele. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que sobreviveram, que são os nossos antepassados, então, aquele que era rejeitado, ele morreu, ele não procriou. Quem procriou foi quem ficou na caverna. Então, aquele que ficou, ele gravou na mente o quê? Ser rejeitado significa morrer. Toda vez que eu sou rejeitado do meu bando, eu fico sozinho na floresta e aí eu morro. Aí você pode estar falando assim, William, mas espera aí, você está dizendo para mim que ser rejeitado e morrer, ser rejeitado significa morrer. E falar em público também dá essa sensação de morte? Sim. Olha que interessante. Se você já passou por uma situação de quase morte, ou já conheceu alguém que passou por isso, quais são as características físicas de alguém que está muito perto da morte, que está vendo a morte muito de perto? Vamos imaginar assim, uma situação de uma pessoa com uma arma na cabeça, uma pessoa num prédio pegando fogo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, que está ali preso nas ferragens. Quais são as sensações físicas de uma pessoa que está vendo a sua sobrevivência atacada? Vamos tentar aqui numerar. Frio na barriga, muito comum. Suor nas mãos, imagina a pessoa com a arma na cabeça ali, falando, você vai morrer, você vai morrer. Então a pessoa que está vítima daquilo ali, a mão fica suando, a mão treme, a perna treme, dá aquele frio na barriga, dá dor de barriga, muitas vezes, né, pessoas que estão com muito medo urinam na calça, ou têm diarreia. As pupilas ficam dilatadas, né, porque a pessoa está naquele pânico com aquela pupila dilatada. Então essas são características de uma pessoa que está com medo da morte. Agora vamos imaginar uma pessoa que está com medo de falar em público, está ali atrás da cortina, o nome dela sendo falado, agora com vocês, fulano de tal, e a pessoa está ali esperando para falar em público, ou ela é chamada para entrevista de emprego, ou ela tem que gravar um vídeo. Quais são as reações físicas que essa pessoa tem? Não são iguais à pessoa que está com medo de morrer? Não dá frio na barriga, não dá dor de barriga, não dá tremedeira, não dá suor nas mãos, suor no corpo, a perna treme,
a perna fica bamba. Então, todas essas características, elas acontecem por quê? Porque a causa do medo de falar em público é o medo de ser rejeitado. Porque nos nossos instintos mais primitivos, ser rejeitado significa morrer. Então, quando você tá com medo de ser rejeitado por aquele bando na qual você vai falar, então imagina, você vai dar uma palestra numa universidade. E se aquelas pessoas me rejeitam? Teu cérebro tem gravado na constituição dele. Ser rejeitado significa morrer. Então isso é muito interessante para entender de onde vem o medo de falar em público. O teu medo é exatamente de ser rejeitado, não é de falar em público. Então, analisa esse insight. Quantas vezes que você, na verdade, sentiu medo de falar em público porque você estava preocupado com o que as pessoas iam falar sobre você, se as pessoas iam rir de você, se as pessoas iam te agredir de alguma forma, jogar um tomate, sei lá, acontecer alguma coisa assim. E tudo isso está ligado na questão da rejeição. O fato de alguém poder te rejeitar faz com que você sinta esse medo da rejeição. Então, a causa do medo de falar em público é o medo de ser rejeitado. Só que o ser humano ele tem uma coisa muito interessante. Ele é capaz de criar as coisas na mente. Então, por exemplo, esse relógio antes dele existir materialmente, ele já foi inventado na cabeça de alguém. Então, se eu falar para você assim agora, um exercício, né? Pensa na pessoa que você mais ama, a pessoa que você daria a vida, a pessoa que é mais importante na sua vida. Pense nela agora, pense em por que você escolheu essa pessoa, por que ela é tão importante. Agora imagina essa pessoa sendo atropelada. Dá uma sensação ruim imaginar quem a gente ama sendo atropelado? Só que olha que interessante, você acabou de sentir uma emoção, só que não aconteceu nada, não aconteceu atropelamento. Tudo foi fruto da tua imaginação. Agora, para não ficar um clima chato, imagina que você está assistindo Destravando a Timidez aqui comigo, no Caribe, num resort, e aí enquanto você vai assistindo aqui, vem um garçom e te traz a sua bebida preferida, depois ele serve a tua comida preferida. Aí ele chama uma equipe que pode fazer o que você mais gosta, por exemplo, se você gosta de massagem, se você gosta ali de uma música, o que você gostar, essa equipe vai trazer para você. Mas não dá uma sensação boa imaginar que você está ali naquele calorzão gostoso, tudo sendo atendido para você, se você gostar de calor ou se você gostar de frio, aquele friozinho gostoso onde você fica, coloca ali uma roupa bem quentinha, está num ambiente quentinho, tomando um fundinho. Então, de acordo com o que você gosta, pense nesse cenário e aí você começa a se sentir bem. Então a nossa mente ela tem a capacidade consciente de gerar essas emoções na gente. Então quando eu penso conscientemente no risco daquelas pessoas que estão me assistindo me rejeitarem, então por exemplo, você assistindo esse vídeo e fala, esse cara tá falando besteira, e passa o vídeo, ou apaga, ou devolve o curso, ou fala mal na internet, se eu fizer o pensamento dessa forma, eu vou sentir o medo da rejeição. Sentir o medo da rejeição, vou entrar no meu modo de sobrevivência, porque o meu cérebro entende que toda vez que eu ativo o meu modo de sobrevivência, aliás, toda vez que eu sou rejeitado, eu preciso ativar o meu modo de sobrevivência, senão eu posso ter o perigo de morrer durante esse acontecimento aqui. E aí você pode estar falando assim, pô, mas será que lá o ser humano de 200 mil anos atrás é igual hoje? Por que a gente pensa igual? A evolução da humanidade, ela é da natureza, né, em geral, de todos os animais evoluem, ela é muito lenta. Então, para você ter ideia, em milhões de anos, então a gente está falando do Homo sapiens de 200 mil. Numa linha da vida, a gente está no último dia ali. Por exemplo, um leão corre atrás de uma zebra. Aquela zebra, conforme as gerações vão fugindo e ela vai procriando e as gerações vão fugindo, ela aprende que se ela correr 1 km por hora a mais, ela vai se distanciar do leão. E aí o filhote do leão aprende que se ele não correr 1 km por hora a mais, ele não vai conseguir alcançar, ele vai morrer de fome.
Então a evolução ela é muito lenta, ela acontece de uma forma muito lenta. O que aconteceu com o ser humano diferente de toda a humanidade? O domínio do fogo. Quando a gente tentava caçar os animais, a gente era difícil, né, de caçar por exemplo, o exemplo que eu dei da onça, era muito difícil de caçar um animal. Só que com o advento do fogo, o que o ser humano fez? Ele chegava na floresta e botava fogo em tudo, botava fogo numa floresta inteira. Ele matava os animais, que ele podia consumir, inclusive, que estavam queimados, ou seja, a carne tinha cozinhado e isso era até mais fácil para mastigar. Ele conseguia espantar os animais ali que seriam predadores da comida dele, então ele tinha comida em abundância, e ele conseguia fazer com que os animais tivessem medo dele por causa do fogo. Eu estou tentando lembrar a palavra, não é ofender o animal, mas fazer com que o animal tivesse medo daquele fogo. Então, isso fez com que a gente saísse do meio da cadeia alimentar para o topo. Então o fogo fez com que o homem, muito rapidamente, ele era meio de tabela, ele foi para a liderança, assim, ó, em 1 segundo, se você pensar na história da humanidade. Então a gente ainda, se a gente tivesse evoluído como todos os elementos da natureza, a gente ainda estava percebendo que esses medos não existem. Mas como foi muito rápido, esses medos estão presentes na nossa vida. Quer ver um exemplo interessante? As pessoas normalmente têm medo de ser observadas, né? Então imagina que todo mundo está olhando para você. Por que a gente se sente mal em ser observado por todo mundo? Porque quem era observado há 200 mil anos atrás lá nos Sapiens, nos primeiros Sapiens? O predador estava te observando para te atacar. Então toda vez que a gente era muito observado, era porque a gente ia ser atacado por um predador. Então a gente guarda isso até hoje, ou seja, quando a gente é observado por muita gente, é porque a gente corre o risco aí de um predador nos atacar. Então veja como é interessante e importante essa situação do nosso medo da rejeição. E isso está na nossa natureza e a gente não vai conseguir mudar o nosso medo da rejeição ou os nossos medos. A gente vai ter que aprender a lidar com os nossos medos. Por isso que ninguém perde o medo de falar em público. A gente aprende a controlar. Quer saber como que você controla o medo de falar em público? Então assiste a próxima aula, a aula 3, que eu vou explicar para você exatamente como que você entra nesse processo e controla de vez o seu medo de falar em público. Até a próxima, muito obrigado.